Vem cá. É isso aí, é porque se a gente tivesse entrado na rinha, né, do Bolsonaro com o Valdemar, nossos cabelos com certeza iam estar para cima, igual o do Guga Chakra. Me fala aí, o que você achou? Você gostou? Eu torço sempre pela briga. Não, sem dúvida nenhuma eu torço pela briga, mas a gente vai perder essa torcida. Desde que você publicou ontem as notícias sobre as trocas de mensagens, um mandando o outro tomar no rabo, uma cortesia de correligionários, de gente que se estima. Obviamente, eu sei o que vai acontecer no final das contas. O marido traído, Bolsonaro, vai escutar a esposa adúltera, que vai dizer: de agora em diante eu não faço mais nada, só que o bombeiro vai estar sempre guardado no armário, né? O Bolsonaro ele não tem saída, ele tem de se filiar ao PL, vai se filiar ao PL. Provavelmente ele vai ganhar algum tipo de pretexto para poder dizer que saiu ganhando nessa rinha. Mas não, ele desde o começo se entregou ao Centrão, não tem para onde ir, ele só tem o Centrão, só tem a blindagem do Centrão, só tem o dinheiro do Centrão para tentar manter um cacife eleitoral que o impeça de ir para a cadeia, porque é disso que se trata. Então o cara tá rendido, não vai fazer nada, vai arregar mais uma vez, fingindo que não arregou. Ele hoje, inclusive, já declarou lá em Dubai, quando questionado, que não tem problema nenhum, não houve nenhum tipo de desavença, que foi tudo combinado. Faz parte dessa narrativa, ele quer construir uma narrativa de que ele não perdeu essa briga, né? Então, está bem clara essa história. Porque o que está na briga, e a gente trouxe em primeira mão, o Bolsonaro queria o controle do Diretório Paulista, do PL, e queria também até a possibilidade de indicar um candidato ao governo. Nesse caso, o primeiro da lista era o 03, né, o Bananinha, o Eduardo Bananinha, ou o Tarcísio de Freitas, que pode ir também ao Senado, né? São dois nomes que ele tem aí na manga para poder colocar no cenário de São Paulo, e também o Gilson Machado, lá em Pernambuco. Ele gostaria também que o ministro do turismo dele, que está com ele lá em Dubai, fosse candidato ao governo de Pernambuco, mas nos dois casos os cenários já estão fechados, Diogo. Em São Paulo, o PL está já fechado com o Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, candidato à sucessão João Dória, e lá em Pernambuco o PL tem candidato próprio ao governo, a chapa também para o Senado, a vaga para o Senado na chapa já ocupada também pelo Dudu da Fonte, o candidato ao governo é um prefeito local do PL, então os dois cenários, o Bolsonaro demorou tanto para se articular, não conseguiu formar o seu partido, Aliança Brasil, quer dizer, ele... como falta inteligência e competência para construir até apoio, né, de fato, para construir um partido próprio, uma legenda própria, e se organizar em torno dela, o fato é que ele aí está perdido e está chegando tarde. Então, você não consegue sentar na janela. Ele quer sentar na janela, vai ter que sentar no colo do Valdemar, né? Ele tem razão em se preocupar com São Paulo. São Paulo é o maior estado do país, o mais rico. A eleição passa necessariamente por São Paulo. E ele não tem candidato. O fato de querer candidatar o filho dele, que tem um sotaque mais próximo do teu do que do meu, o cara nunca passou por São Paulo. Ele deve ter passado por São Paulo 10 vezes na vida dele. O Tarcísio é a mesma coisa, não tem nada a ver com o Estado. Eles não conhecem o Estado, nunca viveram no Estado, não tem relação com São Paulo. É muito difícil emplacar uma candidatura dessas, porque é tornar o governo do Estado um mero acessório do governo federal, né? E isso não costuma dar certo, não pode dar certo. Você tem que ter algum tipo de relação com a região em que você vai governar. Nesses dois casos, as escolhas não poderão ser piores. O Bananinha é patético, é ridículo, ele seria
destruído durante uma campanha eleitoral. É evidente que você tem um príncipe herdeiro, filhinho de papai, sendo colocado no cargo, como o Duterte, que está colocando a mulher dele como vice. Isso não cola. O Brasil, por mais atrasado, por mais subdesenvolvido, por mais que esteja institucionalmente desmoralizado, não vai aceitar um negócio desse, sobretudo um estado como São Paulo, que é um estado que tem algo a dizer, né? Não aceitaria essa imposição de cima para baixo. É óbvio que o Rodrigo Garcia também não é uma boa opção para o Bolsonaro. Ele está numa sinuca de bico danada ali, porque São Paulo ele tem uma rejeição enorme, foi o estado que o elegeu, foi o estado que descobriu o Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro, e agora ele está completamente perdido ali, não tem... O que ele vai fazer? Não pode fazer nada. E, ao mesmo tempo, ele está na mão do PL, e está na mão do Valdemar. O cara, você sabe a minha opinião, eu acho que ele nunca existe até a eleição. Acho que ele vai definhar e vai tentar encontrar um subterfúgio qualquer justamente para tentar evitar a prisão. Bom, você mencionou, né, a questão do dinheiro, que é o que fará o Bolsonaro se envergar, né, ao Valdemar. A gente fez um cálculo aqui, Diogo, só nos próximos 4 anos, a partir da próxima legislatura, considerando a inflação, o Partido Liberal vai ter 352 milhões de reais só de fundo partidário, tá? E o PP, um pouco mais, 384 milhões, 385 quase, milhões de reais. Então a gente está falando de uma soma aqui realmente expressiva, ela é fundamental para azeitar a máquina partidária, eleger esses deputados, senadores que ele quer, isso sem contar o fundo eleitoral, o fundão eleitoral. Mas isso talvez obrigue o Bolsonaro a se curvar realmente ao Valdemar, porque assim, a gente tem, né, tem outros partidos menores, como o PRTB, o próprio PTB, que já se colocaram à disposição do Bolsonaro. A viúva do Levi Fidelix gravou um vídeo há dias atrás dizendo que o partido permanece aberto. O problema é que o Bolsonaro não vai ter esse dinheiro lá, ele quer, obviamente, colocar a mão no dinheiro, mas o dono, os caciques não vão abrir mão disso, né? Esse é o cálculo que o Valdemar deve estar fazendo esse cálculo, né? Porque ele tem 350 milhões de reais no bolso, hoje, já. Digamos que com a candidatura do Bolsonaro no partido dele, ele ganha 500. Agora, esses 500 vão ter que ser divididos, né? Não são dele. Ele vai entregar esse dinheiro na mão da Bia Kicis, da Carla Zambelli, do Eduardo Bolsonaro. Vai gastar quanto disso para eleger o Bolsonaro? Ele fica comprometido com qual o percentual de despesa da campanha bolsonarista? Esse cálculo na ponta do lápis para o Valdemar está no vermelho, é deficitário. Ele deve ter um plano de dar uma rasteira no sociopata daqui a pouco, né? Porque do jeito que está, a conta não fecha. Ele pode até ganhar mais com o Bolsonaro, mas ele não vai ter controle sobre esse dinheiro. É como se eu contasse com o dinheiro que está na conta do Zuckerberg. Não é meu, eu não vou ter acesso a esse dinheiro. O Valdemar vai estar entregando esse dinheiro na mão de gente que não faz parte da turma dele, do grupo dele. Por que ele faria isso? Qual é o cálculo que pode justificar isso? Mesmo que ele dobre o valor, ele vai perder mais do que ganhar. Então, conhecendo o Valdemar... E você mencionou o eleitorado, o Bolsonaro, que foi eleito com muito apoio de São Paulo, ele perdeu esse apoio. Imagina o seguinte, ele falou, o próprio Bolsonaro admitiu em entrevista que tem um nó ali em São Paulo. Claro, qual é o nó? O PL vai apoiar
o candidato do Dória, que tem a máquina tucana de reeleição, numa gestão que está sendo muito elogiada, a gestão do Dória, apesar dele não conseguir grudar esse sucesso nele, né? É o Teflon ao contrário, né? Ele não consegue associar o sucesso da gestão à sua própria imagem. Mas o fato é que o Rodrigo Garcia, que ainda é um desconhecido, apesar de ser o vice-governador, ainda é um desconhecido, ele tem uma margem de crescimento enorme, tem a máquina tucana na mão, que é muito forte em São Paulo, e tem muita chance de ganhar. Então o PL, o Valdemar, está pensando nisso, está pensando assim, pô, eu estou fechado com o próximo governador, né, quem tem realmente chance de ganhar o governo de São Paulo. Vou eleger, mas, sei lá, hoje ele tem X deputados, né? Ao todo aqui tem 52 no país, mas lá acho que tem 7, uma coisa assim, em São Paulo. Ele vai podendo ampliar essa base, podendo receber mais recursos. Ele vai abrir mão disso para uma aventura, para se associar a um presidente com um candidato ao governo que não tem, né, que é uma aventura, não vai fazer isso. Difícil. E o Bolsonaro, olha, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer em 2022 e me interessa relativamente, mas contrariamente ao Eduardo Bolsonaro, eu conheço São Paulo. E paulista vai votar no Moro. Eu não tenho a menor dúvida. O Moro pode perder de lavada essa eleição, não chegar ao segundo turno, não passa dos 12%, 15%. Ele vai crescer em São Paulo. O eleitorado de São Paulo, que não é ligado à máquina pública, como em outros lugares, que não depende necessariamente de dinheiro de Bolsa Família, Auxílio Brasil, Corona Voucher, que está preocupado com a indústria, sabe, que não está com uma motosserra na mão pronta para devastar o ambiente, como acontece no norte. Então, não há nenhum bom motivo para que o paulista não acabe votando num candidato como o Moro. Ele vai acabar votando no Moro, não tenho a menor dúvida sobre isso. A esquerda paulista vai votar no Lula e todo o resto vai acabar se concentrando no Moro. Então o Bolsonaro e o PL, o Valdemar é paulista, ele sabe disso, ele sabe como funciona o interior do estado. O PL... pois é. O Bolsonaro está ferrado em São Paulo. Ele não tem saída em São Paulo. Ele pode fazer o que quiser, mas ele não tem chance. Num estado como mais desenvolvido, mais instruído, com mais dinheiro, em que a possibilidade de fazer esse achaque da miséria, da indigência é mais complicado, e em que há um voto ideológico de esquerda que vai pegar aqueles 30% do eleitorado, o resto, eu acho que o Bolsonaro perdeu para sempre, com os crimes que ele cometeu durante a pandemia, e ele não vai recuperar esse negócio nem a pau. É a minha aposta.